Porque o assunto de agora é com ele, outro doutor queridíssimo, doutor Hamilton. Obrigado, querido. É sempre um prazer tê-lo aqui, fique à vontade. Você sempre bombando, eu adoro. Aliás, eu vou lá, hein? Semana que vem. Segunda, a gente tá combina. certo. Porque, olha, doutor Hamilton hoje veio para falar de um assunto que é importante e que é, assim, não vamos alarmar, mas que a gente tem que dar uma atenção e que as mulheres muitas vezes não param para pensar nisso. Acabam confiando em profissionais todo momento e não param para pensar nos perigos de alguns tratamentos estéticos, né? Exatamente. Você tem visto muita coisa complicada? Não, hoje em dia não tem muitas complicações. Diminuiu. Mas o que a gente vê hoje em dia é assim, não adianta também você ir escolher um profissional pelo preço, ou mais barato ou mais caro. Eu acho que a escolha do profissional já diminui muito o risco de acidentes, porque assim, você tem que escolher um profissional que ele tem um treinamento. Né? Muitas vezes você procura uma clínica de estética que o tratamento não é médico, mas tem que ter um médico responsável. Ah, entendi. Então isso é muito importante, né? Tá. Então, buscar assim, o CRM do médico. Buscar o CRM, ver a escolha do local onde você está fazendo, conversar com pessoas que já fizeram aquele tratamento no local e que resultado tiveram, isso é muito importante. Tá. Né? Então essas escolhas, eu acho que é uma das primeiras dicas, né? Você tentar buscar essa escolha e não buscar só preço ou não buscar uma condição especial do pagamento, mas sim como é que vai ficar? Porque a gente está falando de saúde, Carol. Sem dúvida. E a gente tem umas imagens aí, vou até pedir para a gente incluindo, dividir tela, que são umas imagens que mostram alguns problemas, sem ser as dos aparelhos, aquelas que mostram os problemas da pele mesmo. Que são queimaduras, tem umas fotos, gente, que são assustadoras. Doutor Hamilton, dá para dizer hoje qual seria, não o nome do tratamento em si, mas alguma técnica que possa deixar a pele queimada, com bolhas? O que mais causa isso? As fotodepilações. Né? A depilação com laser. Aquela depilação definitiva, né? Assim chamada. Olha isso, gente. Olha as imagens. Dá uma olhada nessas fotos. Essas imagens... O erro mais frequente é o seguinte, são as pessoas, nessa época do ano, essa incidência aumenta muito, Carol. Porque as pessoas tomam um pouco de sol, a pele está levemente bronzeada e ela vai até o local para fazer a fotoepilação ou a epilação. E o profissional que vai fazer, muitas vezes, ele não olha, ele não vê direito, ele começa a fazer a sessão. E isso o paciente normalmente sente que dói um pouco mais do que o normal. Tá. Né? Então, uma dica, se você sente um pouco de dor a mais, tanto o profissional que está fazendo como você que está sentindo, você tem que estranhar um pouco aquilo, dar uma parada, dar um disparo, espera, ver como é que fica o frost, que seria a vermelhidão, para depois prosseguir. Ele sai um outro caso com bolha, isso aí já é uma queimadura de 2º grau. Esse daí é CO2 fracionado mal feito, não é? Não, porque tem o desenhinho assim, quadradinho, não parece o laser de CO2 fracionado? Mas claro, mal feito. Parece uma luz intensa pulsada, isso aí. Luz intensa pulsada, porque está a marca exatamente do aparelho da luz intensa pulsada. Nesse caso, o que pode ter sido feito errado para ficar com essas marcas? Desse lado, ou foi a escolha da energia, eu usei uma energia muito alta para o fototipo de pele, ou pode ser que, se você der uma olhada, essa pele, será que essa pele é dessa cor mesmo, ou ela está levemente bronzeada? Luz intensa pulsada, ela é um laser que ela vai buscar cor na pele. Por exemplo, por que dá tanta queimadura na depilação? Porque você tem um pelo preto e uma pele branca. Na hora que eu jogo o raio, ele vai buscar o preto. Então, o raio se concentra no preto, ele vai até o bulbo, cauteriza a artéria que irriga esse vaso, então você faz com que o pelo nasça mais. Se eu tenho um pelo preto e uma pele levemente bronzeado, essa energia se confunde entre o preto e o marrom, ela se espalha pela pele, além de não pegar o peso, causa queimadura. É por isso que peles negras precisam ter um cuidado, então, imenso quando vão escolher um tratamento estético. Mas uma pele negra, Carol, e uma pele bronzeada, o risco é muito mais alto numa pele bronzeada. Ah, é? Porque a pele negra, a melanina está tranquila. A pele bronzeada, a melanina já está ativada. Exatamente. Ela está ali então, alta, assim, né? Essa época no consultório, vai fazer qualquer procedimento que seja fotossensível, a gente sempre verifica a marca, é uma dica boa para o profissional, verificar a marca do biquíni. Entendi. Tanto na região daqui, como na região daqui. Boa dica. Se tiver um pouquinho a gente queimado, não faz. Já um contraste, não tem indicação. Outra coisa que as pessoas fazem às vezes é, a pele está bronzeada e eu reduzo a energia para não queimar a pele, só que eu também reduzo a eficácia do tratamento.
que não é legal. Que não é legal, e a pessoa tem que fazer mais vezes. Eu afino o pelo, mas eu não tiro o pelo, no caso. Entendi. Então isso é complicado. Então a primeira dica é, assim, não estar bronzeado. Ou seja, essa época do ano... O que foi isso, doutor Hamilton? Isso daí é a aplicação da toxina botulínica. Pegou o músculo errado? Na verdade, assim, a gente tem um músculo aqui, depois a gente tem uma imagem que vai mostrar onde a gente aplica, mas esse músculo que chama corrugador, esse que você faz, esse movimento bravo. Isso, exatamente. Esse músculo, ele fica muito próximo de um outro músculo que é o levantador do olho, esse que faz com que você pisque. Tá? Então, muitas vezes, se você colocar esse ponto daqui um pouco mais baixo, ele pega esse músculo, então você não consegue levantar a pálpebra. E aí cai o olho. Aí cai o olho. Aí isso aí você... Eu tenho uma história, mas eu não vou contar, não, senão vai brigar comigo, da minha mãe, com esse negócio de cair o olho. Eu não vou contar, não, mas eu lembrei, porque ela já passou por uma dessas. Existem pessoas que têm predisposição para, de repente, aquele nervinho ali, quando faz a toxina botulínica, tá sempre errado? Existe um grupo de pessoas que você pode ter uma alteração anatômica na musculatura. Tá. E a toxina migra e aumenta essa pessoa, toda vez que ela fizer, ela vai ter. Ela vai ter. Então, essa pessoa vai ter que escolher um outro método para fazer. Eu, particularmente, nunca tive um caso assim no meu consultório. Eu tenho uma experiência com toxina botulínica há bastante tempo. Há muito tempo, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Gente, doutor Hamilton, deixa pra lá essa parte, doutor Hamilton. Não vamos comentar essa parte, mas quando ele fala do tempo de carreira, você fala assim, nossa, mas tão novinho. Doutor Hamilton arrasa, é um negócio impressionante. Então... Você é uma caixinha de surpresa. Mas eu acho que tem que ter o cuidado, claro, com o profissional que vai fazer a aplicação dessa toxina botulínica. Mas o que o pessoal de casa pode esperar quando resolve fazer? Conversa com o profissional, confia. Tem um número limite ali de injeções? Não, o número limite de injeção vai ser escolhido pelo profissional. Tá. Né? Então, a toxina botulínica é um procedimento médico, é um procedimento que pode ser feito... por outros profissionais, como esteticistas, fisioterapeutas, pelo menos não deve ser liberado. Hoje em dia, alguns dentistas também estão fazendo treinamento e estão fazendo também. Mas, assim, o número de aplicações deve ser calculado pelo médico. Agora, um fator que chama muita atenção é você encontrar por um valor muito mais barato, porque hoje em dia, a gente não vai falar de valores no consultório, mas existe uma média de valores que a maioria dos profissionais cobra. Entendi. Então, assim, se a pessoa foge muito daquele valor, você desconfia um pouco. Foge dela. Foge dela. Foge dela que não vai dar certo. Entendi, doutora Hamilton. Não, eu acho que isso é importante e a gente está esclarecendo alguns tratamentos estéticos porque são esses os mais importantes. Os mais importantes. Eu vou fazer o seguinte... Eu já volto e a gente volta para falar de preenchimento. Certo. O que pode acontecer quando o preenchimento dá errado? Agora, vamos continuar passando umas imagens e nós vamos falar de preenchimento. E é da toxina botulínica que você falou. Toxina botulínica, é esse local aí que é um local de maior perigo para a aplicação do profissional. Ele tem que estar bem treinado para fazer esse ponto, que é o ponto do corrugador. É o que cai a pálpebra. Você sabe que eu nunca fiz a toxina botulínica, obviamente que eu já sei que eu preciso, é que eu realmente, como a gente faz programa ao vivo todo dia, a gente tem aquele receio, ai, no dia seguinte tem que estar tudo bem, tem que dar tudo certo, não é verdade? Mas eu acho que eu acho que quando a gente conversa sobre esses assuntos e pensa na segurança, a gente acaba falando, não, tá na hora, então vamos fazer. É um recurso importante para manter um rejuvenescimento, né? A gente está aqui não fazendo apologia a não se fazer o tratamento estético, e sim se fazer o tratamento estético com uma pessoa adequada. Com segurança. Né? Então, assim, a toxina botulínica é um dos procedimentos mais realizados praticamente em todos os países do mundo. Né? Então, é um procedimento muito seguro. A gente já tem uma experiência de 20 anos, mas tem gente que já faz isso há mais de 30 anos no Brasil, e os estudos clínicos encorajam a gente a fazer. E a toxina botulínica, ela pode ser feita de uma forma natural. Você vê várias pessoas, inclusive atrizes, que têm toxina botulínica e que você não percebe, né? Que é o que a gente chama de natural look, né? É uma forma natural de você colocar, onde você fica com alguns movimentos. Isso vai da experiência de cada profissional. Eu acho que aquela testa congelada, eu acho que aquela história do verbo botocar, essas coisas, a gente tem que tirar um pouco esse preconceito e procurar um bom profissional. Fica com a expressão, né? Natural. Só quando não é bem feito que perde a expressão. Exatamente. Né?
Vamos então falar um pouquinho do preenchimento e a gente vai colocar imagens de alguns aparelhos, porque hoje no mercado realmente existem muitos aparelhos, a gente mostra inclusive muitas opções aqui no Você Bonita, mas a gente tem que ter muito cuidado porque esses aparelhos aquecem, né, podem de repente queimar a pele, como a gente falou. Antes da gente falar então do preenchimento, já que a gente está com as imagens do aparelho, te pergunto, doutora Hamilton, você já mostrou a criolipólise aqui e você faz há muito tempo? Não. Ou criolipólise não? Então não foi doutora Hamilton. Eu não tenho experiência com a criolipólise. Então, a criolipólise é um negócio que eu fico pensando assim... a gente sabe que quem faz direitinho é um resultado legal. Mas quando... eu me lembro da imagem, quando puxou assim a barriga, aquilo congelou, dá uma aflição. Aquilo é perigoso, de repente, um problema da pessoa congelar, assim? Não diminuir a temperatura congelar. do Existem corpo? algumas, por exemplo, se você tem urticária ao frio, por exemplo, é um paciente que não deve fazer. Ah, entendi. Porque você pode ter uma crise de urticária durante o procedimento. Tá, procedimentos alérgicos que podem surgir. Que pode fazer. Tem as crioglobulinemias, que são as doenças causadas pelo frio, que podem ser exacerbadas. Tá. Então, assim, com uma boa história médica, você fazendo com um profissional adequado, é um procedimento que pode ser feito. Né? Tá. Tem que tomar os devidos cuidados. É um procedimento... Eu estou falando pelo que eu vejo em congresso. Eu não tenho experiência clínica porque eu não tenho ele no meu consultório. Então não é o doutor Hamilton, tem uma... gente confundir. Criolipólise não. Existe... Você fez outros, né? Fiz outros. Existe uma manta que é usada, é uma manta descartável, que essa manta é colocada sobre o aparelho para evitar a queimadura da pele. Tá. Então o posicionamento dessa manta é importante, que pode levar a queimaduras, né? Então assim, se você procura um profissional adequado e faz um local onde é feita uma anamnese clínica, onde é feita uma história clínica, onde você vê se você tem realmente indicação para aquele procedimento, você deve fazer. Sem problemas. Sem problema. E o tal do preenchimento? Porque o preenchimento, quando bem feito, fica incrível. Ele consegue devolver, né, aquela pele jovem, aquela pele lisinha. Fica maravilhoso. Agora, quais são os problemas que a gente pode ter com o preenchimento errado? O preenchimento, ele devolve aqueles volumes à face, ele cobre imperfeições. Por exemplo, quando eu tenho o bigode chinês, às vezes aquela goteira que fica nessa região. Uhum. Então, esses procedimentos, eles devem ser feitos, né, por um profissional também treinado. Os procedimentos, eles se dividem o preenchimento que é definitivo e o preenchimento temporário. Ah, tem definitivo também? Tem substâncias que são definitivas, tem substâncias que são temporárias. Por exemplo, o polimetilmetacrilato, o silicone que está proibido no Brasil, eu não sei onde é liberado, mas já se fez no Brasil, hoje em dia é proibido. Tá. E tem o polimetilmetacrilato que fica na pele todo o tempo. Com esses dois, eu não tenho experiência nenhuma. Eu tenho experiência com os preenchimentos que são temporários, que são a base de ácido hialurônico, né? Perfeito. Que é aquilo que o nosso corpo reconhece. Que reconhece, né? Porque existe a matriz extracelular, que é um líquido que envolve as células. Essa matriz que chama substância fundamental amorfa, por isso que você modula a pele, assim, nesse local você tem 82% de produção de ácido hialurônico. Tá. Então, quando você repõe esse ácido hialurônico à pele, o risco de ter uma alergia é muito pequeno, porque através da engenharia genética foi recombinado esse produto e é colocado sobre a pele, né? Então, quando você faz um preenchimento à base de ácido hialurônico, os riscos de alergia diminuem. Quando você faz um preenchimento onde você tem uma substância que não é própria do organismo, os riscos podem aumentar. Perfeito. A primeira coisa é saber se é ácido hialurônico. Isso. Porém, a quantidade colocada ali na região pode fazer um volume também que muitas vezes a pessoa fica com uma cara esquisita, né? Como é que é essa história? Uma dica que eu até brinco com as minhas pacientes, eu falo assim, ó, o termômetro, se o médico é bom, é você dar uma olhada na recepção do consultório. Se tem muita mulher muito cheia de volume, você pode ser a próxima, né? Então, assim, isso, ótima dica. É uma dica boa. Você entrar na recepção, você já dá uma olhada ali, você fala, vou me posicionar aqui ou não. Entendi. Mas assim, são os exageros, né, cara? São os exageros. E tem as complicações, que são os edemas. Você pode pegar um vaso e você pode colocar esse produto dentro de um vaso, onde você coloca necrose. Então, tem algumas imagens que a gente não traz, que são imagens chocantes, onde você pode perder a aba do nariz, onde você pode perder parte do lábio, tem que fazer enxerto depois. Porque se você colocar esse produto dentro de um vaso, você pode necrosar a região. Então, o profissional, o médico, né, porque isso tem que ser feito por um médico, pelo amor de Deus,
adequado, né, com CRM, etc., ele tem que ter total noção de todas as regiões. Do local e da anatomia da face. Ele tem que ser muito bom e ele tem que saber o local onde vai fazer. Tem muitos profissionais bons no mercado. A gente não está aqui fazendo apologia a não fazer, mas assim, saber dos riscos para procurar um bom profissional. Inclusive agora no final do ano, que todo mundo faz um monte de tratamento estético, porque o verão está aí. Então, muito cuidado, fazer com cautela, procurando sempre um profissional que você confie, que você já tem até como indicação. Eu acho que essa parte, a indicação também é tão bacana, né? Indicação é bacana. Fala, poxa, o meu médico é esse, eu adoro, tal. Vai lá que, né, eu conheço, tal, tá tudo certo. E eu acho que a gente pode aproveitar isso. E eu só posso te agradecer de novo, porque você é sempre muito querido. Imagina. Profissional competente. Eu aceito, pode me chamar. Sempre, é por isso que a gente adora. Você cuida do Faro também, né? Porque às vezes você tá lá, é tão legal, você cuida dele faz tempo. Não, é legal isso, a gente fica tão feliz de poder, porque não tem essa, gente, convidado que vai só no Você Bonita e não vai nos outros. Não, né? As outras emissoras também fazem trabalhos incríveis. Eu acho que o mais importante é trazer profissionais qualificados para que você de casa tenha informações claras e informações corretas. Não é verdade? Exatamente. E eu só posso te agradecer. Mais uma vez, obrigado por esse convite, Doutor Hamilton Macedo, ele que é o dermatologista, ele que é o médico das estrelas. Olha, o site hamiltonmacedo.com.br, lá no Insta, Hamilton Macedo. Hamilton Macedo, tudo junto. Não tem o doutor. Então, @Hamilton Macedo. Vocês já podem ir clicando e seguindo, que vai ter muita dica bacana pelo verão. E segunda, acho que eu vou lá, tá? Por favor, Carol. Te mando o WhatsApp. Ai, meu Isso Deus, mesmo, eu tô enrolando ele o ano inteiro. Beijo, doutor Hamilton.